Olá, eu sou a Nilcia Trigo, fisioterapeuta do projeto Tecno Viver, e vamos conversar hoje um pouco sobre pneus de cadeira de rodas, infláveis ou maciços. Qual vai ser melhor para o meu paciente? Primeiro, a gente tem que entender que os pneus, a escolha dos pneus é muito importante, porém ela é muito pessoal. Ela passa por uma questão muito forte do paciente, porque ela vai depender e vai estar diretamente relacionada com o modo de vida desse meu paciente, com a acessibilidade que ele tem no seu percurso, com a suavidade ou não do percurso que ele usa, a velocidade que ele costuma ter, a agilidade nas manobras, o controle dessa cadeira. Então, tudo isso está relacionado com os pneus, tanto os pneus das rodas traseiras como das dianteiras. Passa também por uma questão de estilo da pessoa, gosto pessoal. E também nós não podemos esquecer da manutenção, né, das cadeiras, da questão financeira desse meu paciente. Então tudo isso permeia essa minha escolha com relação a pneus da cadeira de rodas. E a gente não pode esquecer que a escolha deste pneu vai impactar no uso do produto, do equipamento ao longo do tempo. Porque muitas vezes a gente escolhe uma cadeira que a gente julga ideal, tá tudo certo com a cadeira, porém aquele paciente não fica satisfeito ao longo do tempo. Ao longo do tempo alguma coisa não vai bem. E pode ser que sejam os pneus. Pode ser que com a cadeira realmente esteja tudo bem, mas que os pneus sejam o problema. Então a gente tem que ter essa anteninha ligada, né, em saber que esse pneu, ele faz sim muita diferença na performance e no uso deste equipamento. Vamos pensar um pouquinho sobre os pneus infláveis, primeiramente. O que é o pneu inflável? O pneu inflável é aquele que tem a borracha por fora e uma câmara de ar por dentro, certo? Então aquela borracha, que não é só borracha, ela tem lonas. Então quanto mais lonas tiver o pneu, a borracha do pneu, mais resistente vai ser este pneu, certo? Mas não é só isso, ela tem dentro dessa estrutura, por dentro, uma câmara de ar, feita de borracha também, mas que vai atuar como uma suspensão. O que é a suspensão? Aquilo que absorve o impacto, né, do equipamento no solo, no piso ruim, esse tipo de coisa. Então, esse ar, né, que tem dentro da câmara, servindo como suspensão, então, absorvendo os impactos e as imperfeições do solo, dão o aspecto positivo desse pneu. Então, um dos prós que o pneu inflável tem é justamente esse, de ter esse tipo de suspensão mais forte, ou seja, ele absorve mais os impactos, não é? E não deixa que esse impacto do terreno ruim, ou do impacto mesmo, às vezes no descer de um degrau, de uma guia de rua, né, de um degrau, de uma calçada, passe para o corpo do indivíduo, tá? Então esse tipo de absorção de impacto é um ponto positivo desse pneu. Tem um outro ponto também que é a fácil manutenção, é de uma manutenção barata, qualquer um conserta, qualquer borracheiro conserta um furo nesse pneu. Porém, nós temos os pontos negativos, isso todos eles vão ter, os prós e os contras, né? Infelizmente a gente não tem um pneu que tenha só prós, senão era aquele que a gente escolheria, não é? Mas todos eles têm prós e contras, é isso que nós vamos ter que ter em mente quando a gente for analisar o nosso paciente, tudo aquilo que eu falei no início, né, com relação ao paciente e o pneu que eu vou usar. Muito bem, qual é o contra do pneu inflável? Se ele é tão bom, que absorve tanto impacto e é tão fácil de fácil manutenção. É que justamente a manutenção ela é obrigatória. Você vai ter que fazer essa manutenção sempre. Toda semana você tem que calibrar esse pneu. Você tem que verificar a condição do pneu com frequência. Então isso às vezes, dependendo do modo de vida da pessoa, dependendo da rede de apoio que ele não tenha, né? Porque existem pessoas que usam cadeira de rodas que têm muita dificuldade em ter pessoas que o ajudem em algumas coisas. Então,
nestes casos, isso se torna um ponto negativo, não é? Essa manutenção que esse pneu exige. E a outra é justamente o fato dele poder furar, né? Ele pode furar, ele pode de repente furar na rua e murchar, e você ter que fazer o reparo e ficar um tempo aí dependendo desse reparo, certo? Então, pensando, pneu inflável, pontos prós, é um tipo de pneu que dá conforto, uma manutenção fácil, porém ele pode furar, e essa manutenção e até a manutenção preventiva, ela tem que ser feita sempre. Agora a gente tem também os pneus maciços, né? Os pneus maciços são aqueles feitos em poliuretano, um tipo de borracha, que, como ponto positivo, ele não precisa de nenhuma manutenção. Ele gasta muito pouco, ele não fura, porque ele é maciço, e ele tem um ponto positivo também, que é maior agilidade. Ele tem menos aderência, então por isso a agilidade dele nas manobras. Então quando você vê uma cadeira de um jogador de basquete, aquela cadeira que roda rápido e tal, isso é um pneu maciço que vai fazer isso com bastante facilidade. Porém, né, para o uso diário, o que acontece? Qual que é o contra dessa situação? Ele tem uma baixa aderência, então, segundo especialistas e segundo também os usuários de cadeira, esse tipo de pneu é meio perigoso, né? Porque ele não adere ao piso molhado. Então, quando tem algum piso mais úmido, mais molhado, ele desliza, ele não segura. Então, é uma condição que exige muito controle, não é? Mas que é possível, tá? Mas tem essa questão, né? Do controle, da não aderência ao chão e tal. E também ele não absorve impacto. Então praticamente todo o impacto que ele sofrer, ele vai passar para o corpo do paciente. Muito bem. E nós temos outro tipo de pneu, que são os pneus que a gente chama de antifuro, né? São pneus que eles são feitos de borracha macia e tem um núcleo de poliuretano, de uma outra borracha, de menor densidade por dentro. Então, em vez da câmara, ele tem uma borracha, então ele é feito de uma borracha de uma certa densidade, própria para, né, ser colocada no chão e tal, e não desgastar tanto. Porém, em vez daquela câmara que a gente comentou no primeiro tipo, né, no inflável, ele tem uma espuma, como se fosse um pneu, vamos dizer, por dentro daquele pneu, de poliuretano, que é uma espuma expandida, que vai fazer o quê? Que vai absorver o impacto. Nesse caso. Então ele é um pneu maciço, porém ele absorve impacto através dessa solução que foi dada com esse tipo de espuma por dentro daquela borracha. Então essa espuma expandida, esse poliuretano expandido, né, essa espuma expandida que tem dentro da borracha do pneu, não é? Ela então torna o pneu antifuro, que é um ponto positivo. Ele não fura, ele não murcha, né, com qualquer lesão que ele sofra. E também não precisa calibragem, porque aquela espuma ela se mantém, né, e não precisa de calibragem, não precisa desse tipo de manutenção regular. Então, eles são muito bons para aqueles pacientes que não conseguem fazer a manutenção regular do seu equipamento, né? Por falta ou de condições ou da falta de uma rede de apoio. Então, isso é um ponto positivo desse tipo de pneu. E os contras, então, são que ele custa um pouco mais caro do que os infláveis. E por quê? Porque esse tipo de montagem e desmontagem dessa estrutura diferente que eu tô falando, que é essa espuma expandida e tal, isso requer, não é qualquer pessoa que troca esse pneu, não é qualquer pessoa que arruma esse pneu, ele precisa algumas
algumas máquinas diferentes, né? E também, muitas vezes, quando precisa ser trocado, quando se desgasta a parte de fora, muitas vezes precisa ser trocado o jogo todo, precisa ser trocada a roda inteira, não é? Alguns modelos, eles vêm acoplado, a roda, essa espuma e a borracha por fora, tudo junto, é uma coisa só, ele é todo colado, então não tem como você tirar e colocar outro. Então isso encarece a manutenção deste pneu. Então esse é um ponto negativo desse pneu antifuro. Resumindo, gente, os infláveis. Prós dos infláveis: maior conforto e fácil manutenção. Os contras: a manutenção tem que ser regular e obrigatória e também ele pode furar e te deixar na mão no meio da rua. Os maciços, os prós: ele não tem manutenção, tem maior agilidade, porém os contras: uma baixa aderência no piso molhado e não absorve absolutamente o impacto, passando todo o impacto para a pessoa que está na cadeira. E o antifuro, que é esse último modelo que a gente falou? Os prós: eles não precisam de manutenção, né? Assim como os maciços. E os contras: eles tendem a ter um custo mais alto e precisam, por causa dessas máquinas especiais, né? E muitas vezes precisam da troca da roda completa quando eles se desgastam. Muito bem, então conhecendo um pouquinho de cada tipo mais comum de pneu, você vai poder fazer sua pesquisa, vai poder avaliar o que tem disso no mercado, quais são os preços, então fica um pouco mais fácil de você que nunca pensou nesse assunto, né? Então partir para discutir ou pesquisar alguma coisa sobre o assunto, certo? Essa é a nossa intenção aqui. Muito bem, agora uma outra coisinha que eu queria falar sobre pneus, a calibragem dos pneus. Os pneus infláveis, eles precisam, então quando eles são indicados, ok? Eles precisam então de uma calibragem. Essa calibragem, por que eu preciso calibrar o pneu? Todo carro, né, precisa estar com os pneus calibrados sempre. E se você já ouviu isso de alguém, como eu vivo escutando do meu marido, calibra os pneus. Por quê? Porque fica mais fácil de furar se ele está murcho e porque ele vai consumir mais combustível. Então, o que eu posso transpor essa ideia para a cadeira de rodas? Se o pneu da cadeira de rodas ficar baixo, ele pode furar com mais facilidade também. E o que é que ele vai gastar mais? A energia. Se é uma cadeira manual, vai gastar a minha energia. Eu que estou tocando a cadeira, não é? Então vai ficar mais difícil de tocar a cadeira. E se é uma cadeira motorizada, você não vai perceber, mas porque o motor é bem possante e tal, mas vai gastar mais combustível. E qual é o combustível da cadeira motorizada? A bateria. Então a autonomia da sua bateria depende do seu pneu bem calibrado, ok? Muito bem. Só para ter uma ideia, porque isso muda a cada fabricante, a cada modelo, mas isso vem escrito no pneu, assim como dos carros também, vem escrito direitinho no pneu qual é a calibragem adequada para aquele tipo de pneu. Mas em geral é por volta de as rodinhas dianteiras ali de 35 libras e a traseira de 45 libras. Então você pensa, nossa, 45 é bastante, né? Como eu a primeira vez que fiquei sabendo disso, falei, mas não é muito não. Aí me explicaram, não, tem a ver com o tamanho, com a largura do pneu e tal. É maior do que o do carro, sim, do normal dos carros. Então não se estranhe, né? Não fique preocupado que a calibragem é um pouco maior, é isso mesmo, tá? Aproximadamente 45 libras no pneu traseiro. E agora, quando que a gente vai contraindicar um pneu maciço? Mas eu não quero ter dificuldade com a manutenção, eu prefiro um pneu que não fure. Eu já escutei muito isso, né? De mães cuja cadeira da criança, logicamente nós tínhamos orientado um pneu inflável, a mãe veio dizendo que não, que queria um pneu antifuro, mas o que norteou, né, essa indicação naquela oportunidade? A criança tinha uma coxa-artrose, ela tinha uma artrose de coxa, de quadril, que causava muita dor.
Se eu puder absorver o máximo de impacto, né, eu estou causando o maior conforto, mesmo que essa criança não consiga me dizer, eu sei que a patologia dela, eu sei que a condição dela está sugerindo que vai haver dor ali naquele local se houver um impacto. Coxartrose, luxação de quadril, escolioses muito severas, tudo isso pode nos indicar o uso de um pneu inflável, tá? Para tentar tirar, por mais trabalho que isso dê para quem está cuidando, porque é uma questão de conforto para o paciente. E também não esquecendo que se eu causar esse impacto por causa da cadeira, eu posso estar agravando um processo, né, no meu paciente e as pessoas nem perceberem que é por causa daquilo, né? E eu que estou indicando, é como eu sempre digo, a cadeira ela faz parte do seu paciente, você não pode ver a cadeira como um equipamento, mas uma coisa à parte da vida do seu paciente, não, ela é a vida do seu paciente. Ela é o meio de vida do seu paciente. Então, tudo isso está muito, muito ligado e a gente tem que ter esse olhar amplo, integral, para que essa pessoa não sofra com as indicações que você possa estar fazendo. Então é isso. Por enquanto, é só.